Depois do vídeo de hoje, pode ter certeza que você vai conseguir fazer o stiff. Primeiro, sem sentir dor e segundo, de uma maneira que a gente vai conseguir ativar os seus posteriores da maneira adequada. Fala galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, o meu nome é João Batista. Eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você a treinar como nunca treinou antes e, consequentemente, atingir o seu melhor shape. Um exercício que as minhas clientes de consultoria têm muita dificuldade e que depois que a gente começa a alinhar todos os pontos, fica muito bem feito, é o stiff. É um exercício que naturalmente vocês sentem dor na lombar, desconforto nessa região, acabam errando no grau de flexão de joelho ou acabam fazendo uma flexão de quadril muito grande sem ter uma técnica refinada. E foi pensando em resolver essas coisas que eu decidi trazer esse vídeo explicando de maneira detalhada como você vai executar o exercício. Eu já tenho vídeos curtos que eu subo aqui no YouTube em formato de Reels com a execução dos exercícios simples, sem áudio, de maneira rápida, só para você ver como que é essa execução. Porém, eu vou começar a trazer aqui no canal esses vídeos um pouco mais explicativos, porque muitas vezes o fato de você não conseguir ajustar a técnica e fazer um exercício corretamente está diretamente ligado com o fato de você não saber o que você tem que alinhar. Então, às vezes, você sente dor, você não se sente bem, você se sente desconfortável fazendo o exercício, só que você não sabe qual ponto você tem que ajustar para você parar de sentir aquela dor. E foi justamente pensando nisso que eu tive a ideia de fazer o vídeo que eu estou fazendo hoje. E se vocês curtirem esse formato, eu posso trazer esse vídeo sobre vários exercícios para vocês entenderem como funciona. Mas sem mais delongas, bora para a correção. E antes de mais nada, vamos começar falando sobre retificação da lombar. É uma coisa muito comum de acontecer e que vocês já estão acostumados a ouvir o pessoal falando: empina o bumbum, faz a curvatura lordótica, mantenha a coluna encaixada, que é a retificação. É quando a sua lombar, a sua pelve, ela faz um movimento de retroversão e acaba encaixando. Essa retroversão da pelve, essa retificação, vai fazer com que você perca as curvaturas anatômicas da coluna. E a perda dessas curvaturas anatômicas vai fazer com que a dissipação de tensão seja feita de maneira inadequada e isso vai te trazer dor na região da coluna lombar. Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que se atentar e ao invés de ficar assim, você tem que deixar ela assim. Mas antes de continuar o vídeo, eu queria te dizer que se você tem dificuldade em montar seus treinos, se você quer alguém para montar um treino extremamente eficaz e te dar um suporte com correção de exercícios e suporte quase que 24 horas, eu sou especialista em consultoria online e vou deixar o meu site aqui embaixo para você entrar e conferir todas as evoluções que tem lá e como que funciona a minha consultoria online. Eu garanto que você vai treinar como você nunca treinou na vida. Já que começamos falando da coluna lombar, vamos falar logo do resto todo da coluna. Então, a sua coluna, ela tem uma curvatura que a gente chama de curvatura anatômica. Ela foi projetada dessa maneira justamente para que você consiga ter a maior capacidade de dissipação de tensão ao longo do dia. Porque pensa, a gente passa o dia todo em pé, com a força da gravidade agindo sobre o nosso esqueleto, a gente segura peso, a gente põe peso acima da cabeça, acima dos ombros. Então ela foi projetada para fazer essa dissipação de tensão. A partir do momento que você tem a perda dessas curvaturas anatômicas, essa capacidade de dissipação de tensão, ela é perdida. E assim, por mais que no stiff a gente não tenha tensão sendo aplicada diretamente na coluna, quando você perde essa curvatura anatômica, os seus músculos eles não vão estar contraídos da maneira que deveriam para manter uma estabilidade articular. E é por isso que vocês têm que se atentar à coluna de vocês como um todo, não só na região lombar, mas também as demais regiões, como a região torácica, a região cervical, todas elas. A maior parte das pessoas acaba errando na região da lombar, mas também tem pessoas que erram na região cervical e na região torácica, então se atenta a todos esses pontos. E para facilitar isso, é muito interessante você fazer a retração das escápulas. Quando a gente pensa no exercício, nós temos que nos ver como uma unidade. Então pensa o seguinte, a gente vai fazer um exercício para o posterior de coxa, que é o stiff. Porém, se ao longo do seu corpo a gente não tem uma fáscia posterior toda tensionada, muito provavelmente a gente vai ter algum desalinhamento. Porque a gente tem uma fáscia que é como se fosse um emaranhado, uma teia que reveste todo o nosso corpo. E a gente tem a fáscia anterior e a fáscia posterior. A partir do momento que você deixa
qualquer parte da cadeia posterior do seu corpo sem tensão, a gente não tem essa fáscia completamente tensionada. E isso vai fazer com que a probabilidade de você cometer erros durante as execuções aumentem por conta dessa falta de tensão. Então, retrair as escápulas, além de ajudar você a manter todo o alinhamento da coluna, vai fazer com que você tensione toda a sua cadeia posterior, otimizando a sua execução do exercício. Depois que a gente já alinhou tudo isso, a gente precisa se atentar ao grau de flexão de quadril. Quando a gente desce no stiff, a gente está fazendo um movimento de flexão de quadril. E o que acontece é que algumas pessoas fazem uma flexão de quadril excessiva, ou seja, elas começam o movimento daqui, da posição anatômica, elas vão descendo, chegam em 90 graus e elas passam desses 90 graus. Não é que isso é sempre prejudicial, mas o que acontece na maior parte dos casos é que por não ter essa técnica refinada, quando vocês passam de 90 graus de flexão de quadril, vocês não conseguem manter aquelas curvaturas anatômicas que a gente conversou anteriormente. E aí vocês acabam retificando a lombar, perdendo as curvaturas da região torácica e começam a sentir dor. Um outro motivo que pode causar isso é o seguinte: o comprimento dos seus posteriores. Quando a gente flexiona o quadril sem flexionar o joelho, a gente alonga os posteriores. E o encurtamento nessa região vai fazer com que você não consiga fazer isso de maneira eficaz. E aí você vai pecar em um dos dois pontos. Ou, para conseguir fazer o movimento, você vai perder as curvaturas anatômicas da coluna e não vai fazer uma flexão de quadril, mas vai fazer uma flexão de coluna para compensar o movimento. Ou você vai acabar dobrando o joelho para conseguir fazer a flexão de quadril. E aí você vai compensar ou de um lado ou do outro lado. Então, se você não tem uma boa técnica do stiff, se você está começando agora, se você não é um praticante que já tem costume, não precisa você se preocupar em flexionar mais de 90 graus o quadril. Chegou aqui com a técnica boa, tá ótimo, não precisa você vir aqui, pelo menos não por enquanto. Até aqui já tá ótimo. E pensando dessa forma e já puxando o gancho para o joelho, que é um ponto que a maioria das pessoas peca demais e por isso que acaba não desenvolvendo os posteriores tão bem. No stiff, a gente precisa dos seus joelhos estendidos. Eles não precisam estar hiperestendidos, daquela forma que chega faz uma curvaturazinha ao contrário, assim, na parte de trás da perna. Mas eles precisam estar estendidos, não podem estar flexionando, senão deixa de ser um stiff e passa a ser um Roman Deadlift, ou o famoso RDL. Existe um motivo muito simples para isso acontecer. Lembra que eu falei para vocês que o posterior, ele cruza a articulação do joelho e cruza a articulação do quadril? Então, quando você começa a fazer a flexão do quadril, se o seu posterior está encurtado ou se você desce muito e não tem força suficiente para manter o alinhamento, a tendência é que o seu joelho dobre. Por que o seu joelho vai dobrar? Para que o seu posterior reduza o grau de alongamento e tenha uma excitação menor e para que outros grupos musculares comecem a trabalhar mais, como por exemplo o glúteo. A partir do momento que a gente reduz o comprimento do posterior, a capacidade de produção de força dele diminui e a gente tem uma maior responsabilidade ali, como por exemplo do glúteo para fazer extensão de quadril. Então é muito importante vocês manterem os joelhos sempre retinhos. Não precisa hiperestender, mas também não deixa ele flexionar. João, eu não consigo manter o joelho estendido. Então a gente tem que verificar o tamanho dos seus posteriores, ver se eles não estão muito encurtados. Se eles estiverem no tamanho normal, não estiverem encurtados, então você tem que diminuir o peso. Porque pode ser que os seus posteriores aguentem, mas os sinergistas estabilizadores ainda não estão aguentando. Então você precisa ir ganhando força para ter um exercício bem executado. E pode ser também que você, na verdade, nem esteja fazendo uma contração eficaz dos posteriores. Você está utilizando glúteo, eretores de espinha, paravertebrais para fazer o movimento de extensão de quadril. E aí por isso que você está achando que você aguenta muito peso, mas a verdade é que você não aguenta. E em caso de encurtamento, só alongar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre rotina de alongamento, como que alonga, coisas do tipo. Só você dar uma olhadinha aí que você acha. E agora vamos num ponto crucial que gera muita dor em vocês, que é aproximar a barra da canela. Pelo amor de Deus, não deixem a barra no stiff afastada da canela de vocês.
Quando vocês afastam a barra da canela, a gente aumenta muito a necessidade de produção de força do quadrado lombar e dos eretores de espinha. E é por isso que vocês sentem esse desconforto na região lombar quando vai fazer o stiff. Quando vocês aproximam a barra da canela, essa necessidade de produção de força diminui, porque a gente aproxima a resistência do eixo de rotação e diminui a necessidade de produção de força desses músculos, tá? Então, sempre aproxime. E diretamente ligado a esse ponto, a gente tem o tipo de dor, que vocês também não podem confundir. Quando a gente começa a fazer o stiff, que a gente não tem tanta intimidade com o exercício, que a gente está com a técnica certa, por mais que essa técnica esteja refinada, é normal você sentir um certo desconforto na região lombar. Só que vocês têm que entender qual que é esse desconforto. Porque esse desconforto ele pode ser na coluna, pode ser que você esteja sentindo uma dor por conta da sua técnica inadequada, e aí você sente dor na coluna, ou você pode sentir uma sensação de tensão, queimação e cansaço na região do seu quadrado lombar. Mas isso pode estar acontecendo porque você está utilizando essa região. Querendo ou não, essa região ela vai trabalhar muito durante esse exercício. E se você for uma pessoa que não tinha essa região forte, não tem costume de trabalhar, é normal que você sinta como se fosse o que você sente nos outros músculos. Queimação, sensação de ardência, sensação de cansaço local. E para identificar isso, você vai pensar da seguinte maneira. Se for uma dor aguda, que é insuportável, uma dor óssea, que você para de treinar e aquela dor ela persiste, ela fica incômoda, é problema de execução. Você tem que rever sua técnica e refinar o seu movimento. Se essa dor que você sente está mais para um desconforto, então você sente ali durante a execução do exercício uma sensação de cansaço, uma sensação de fadiga, mas assim que você para, dá uma descansadinha, essa sensação ela some, ela diminui, isso não é problema na técnica. Isso é porque a gente teve um trabalho dessa região e você está sentindo essa região sendo trabalhada. Esse desconforto não pode ser duradouro e não pode ser insuportável. Geralmente, assim que você cessa o exercício, finaliza o seu treino, ele tem que passar. Se for isso, é só questão de tempo até as suas musculaturas estabilizadoras se acostumarem com o movimento. E já que estamos falando de quadrado lombar, vamos fazer tipo um plus aqui, um bônus, que é o seguinte. Às vezes, a gente tem o quadrado lombar muito tensionado, geralmente em pessoas hiperlordóticas, que tem a curvatura ali da região lombar muito grande, esse quadrado lombar está tensionado. Então, pode ser que no seu stiff a gente esteja tendo a dominância dessa região. Você vai observar isso justamente analisando a sensação de cansaço. Se você sente muita tensão e muito cansaço na região do seu quadrado lombar e dos músculos ali que estabilizam a sua coluna, dos eretores de espinha e paravertebrais, é sinal de que aquela região está trabalhando bastante. E se você não sente o posterior, é sinal de que aquela região ou não está sendo trabalhada o suficiente para ser fadigada, ou ela está sendo menos utilizada. Então, a gente vai começar a tomar algumas medidas para verificar isso. Primeiro, você pode começar a fazer alongamentos da região do quadrado lombar e dos eretores da espinha. Com isso, a gente vai diminuir a tensão naquela região e a tendência é que ela fique menos hiperativa. Isso, ao longo do tempo, vai fazer sobrar mais trabalho para os seus posteriores. E esses alongamentos eles podem ser até intrasérie. Por exemplo, antes de fazer uma série de stiff, você faz uma série de alongamento do quadrado lombar e dos paravertebrais, que a gente já entra no exercício com menos tensão nessa região, e aí você vai analisando para ver se vai melhorando ou não a sua sensação de ativação durante o exercício. Certo, galera? Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês mais ou menos os ajustes que devem ser feitos no stiff e espero que vocês consigam aplicar isso na prática no treino de vocês. Se vocês ajustarem todos esses pontos, podem ter certeza que vocês vão conseguir executar um stiff bem executado e que os posteriores de vocês vão desenvolver muito mais do que já desenvolveram até hoje. Tamo junto, let's bora!